Bom dia, ótima segunda-feira. Nós estamos aqui agora reunidos para nossa live semanal, nossa live espiritual. Seja muito bem-vindo nesse dia para que nós possamos já iniciar essa semana na presença de Deus. Mas falando, às vezes as pessoas falam assim, isso é espiritualidade, não tem nada a ver com religião? Tem e não tem, não é? Bom dia, Patrícia, bom dia, Jussi. Bom dia, bom dia Marinês, sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Aqui nós falamos não especificamente de religião, mas da espiritualidade, da nossa conexão com Deus, tá? Tem pessoas que entendem a espiritualidade como a conexão com o universo. Aqui nós falamos da nossa experiência com Deus. Um ótimo dia para vocês, uma ótima segunda-feira. E hoje nós falaremos sobre valores. Anice, mas por que valores? Porque imagina, gente, que valores estão ligados a tudo aquilo que é nossa missão de vida. Nossa missão de vida, se nós não seguirmos os nossos valores, se nós não seguirmos... Eu digo sempre assim, gente, e isso eu descobri até no coach, foi fantástico. Por quê? Porque eu não cumpro a minha missão de vida se eu não estiver de acordo com os meus valores. Olha só que coisa, porque às vezes nós ficamos buscando minha missão de vida. Só que se eu não seguir os meus valores, não entender quais são os meus valores, eu não vou cumprir a minha missão de vida. Olha só, por isso coloquei o tema hoje, valores. Bom dia, Jennifer, bom dia, Edson. Ah, que bacana, já entrou mais pessoas ali. Então nós vamos iniciar aqui, falando sobre valores. Eu peguei aqui a palavra Êxodo, não é? Nós vamos falar hoje dos valores e os 10 mandamentos, como estão ligados, intimamente ligados. Olha só. Primeiro, quero que vocês compreendam. Sem os nossos valores, nós não cumprimos a nossa missão de vida. Por quê? Porque pode ser que eu queira algo, mas não está de acordo com os meus valores. E aí eu mesma me saboto para não cumprir. Olha só. Então isso tem a ver também com a inteligência emocional. Eu disse que as nossas lives espirituais agora seriam um pouco diferenciadas daquelas que nós seguimos no livro A Viagem do Outro Cristão. Então nessa eu vou alinhando com vocês, inclusive algumas ações do processo de coaching. Então é muito bacana porque nós cresceremos de uma forma um pouco diferenciada agora, não é? Então vamos lá. Nisso, o que são valores? O que são valores? Valores é tudo aquilo que é importante para você, a tudo aquilo que é intrínseco, não é extrínseco. Quando eu falo valores, as pessoas pensam assim, dinheiro é um valor, ok, mas por que você quer ganhar dinheiro? E aí o valor está por trás disso. Nossa, eu quero ganhar dinheiro para viajar, para levar minha família para passear. Então, de repente, o valor para você viagem, estar com a família, não é prover algo para a tua família, prover alimento, prover roupa, é um valor. Então, não o dinheiro em si. Então, olha só. Então, quando nós falamos de valores... E aqui vocês entendam, cada ser humano tem valores diferentes. Os meus valores podem ser alguns iguais aos seus, mas não necessariamente. Então vamos lá. Quais são os valores da Anice, por exemplo? Fé, vida, saúde, tá? Tô dizendo algum, não quero colocar muitos aqui, por quê? Para não contaminar os seus valores. Porque às vezes a pessoa vê eu falando e fala, eu também tenho esse valor, e às vezes não é necessariamente os mesmos valores que essa pessoa tem. Então vamos lá. O que são valores para você e se você está vivendo de acordo com esses valores? Quando nós olhamos ali a Bíblia, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós pegamos ali os 10 mandamentos. O que está por trás disso? Olha só, quais são os valores? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali tem amor, o amor verdadeiro, que é o amor caridade, não é? Ali tem honra, porque eu estou dando honra a quem tem honra, estou dando honra a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou honrando meu Deus, não é? Tem o valor vida, porque quando eu amo uma pessoa, amo a mim mesma, amo a outra pessoa, tem o valor vida, embutido nesse mandamento. Por quê? Quando eu amo, eu não mato, eu não roubo, eu não magoo. Então existe ali o respeito à vida. Olha só, isso é um valor. E talvez nós olhamos os 10 mandamentos assim tão mecanicamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, acabou.
e não raciocino, não paro para pensar qual o valor que está por trás de cada mandamento. E aí no processo de coach, durante o processo de coach, eu faço uma ferramenta que chama ordenação de valores e geralmente é fantástico. A Mari que está aqui já fez essa ferramenta. Quando nós fazemos, nós às vezes até nos assustamos, falamos assim, gente, eu não estou vivendo de acordo com os meus valores. É uma ferramenta fantástica. Bom dia, Tata, bom dia, Vanessa. Eu não estou vivendo de acordo com os meus valores, porque de repente o valor respeito para mim é muito alto, né? Esses valores respeito é muito alto, mas eu não estou respeitando as pessoas nas pequenas coisas. Eu não estou me respeitando quando eu coloco outra pessoa à frente dos meus interesses, por exemplo. De repente eu estou cansada, preciso descansar, mas alguém vem e pede para eu fazer algo e eu vou lá fazer algo para essa pessoa, desrespeitando aquele momento em que eu deveria estar descansando. Então, olha só, talvez para mim o descanso seja um valor alto e naquele momento eu não estou vivendo de acordo com esses valores, então eu não respeito os meus próprios valores. E às vezes vem um cansaço, vem um esgotamento. Quando nós fazemos esse alinhamento, né, nessa ferramenta ordenação de valores, é muito engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, gente, por isso que a minha vida está toda virada do avesso, por isso que a minha vida está toda de pernas para cima, porque eu não estou vivendo de acordo com os meus valores. Então aqui na Bíblia, que nós vamos olhar hoje, os 10 mandamentos, eu estou até aqui com a Bíblia, e olha só, os 10 mandamentos ou decálogo, que está ali em Êxodo. Então Deus pronunciou essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está acima nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não te prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom dia, Érica, bom dia. Então, eu estou lendo aqui na Bíblia Ave Maria, tá? Pode ser que em outra Bíblia tenha um vocabulário um pouquinho diferente. E aqui, quando eu disse para vocês sobre os nossos valores, qual o valor que está aqui? Claro que principalmente na Igreja Católica foi simplificado todo esse texto que eu li para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é um texto grande que se você nunca teve a oportunidade de ler ou nunca pensou em ler, então vá lá no Êxodo capítulo 20. Ele vai do versículo 1 até o versículo 21. Então olha só aqui. Não terás outros deuses. E quando está aqui não terás outros deuses, se o valor Deus é um valor importante para mim, Deus como um valor, eu amo a Deus, eu quero estar na presença dele, será que eu não estou colocando outras coisas no lugar de Deus quando eu deixo de ir à celebração da Santa Missa no domingo? Será que eu não estou colocando outros valores quando eu faço tudo menos fazer as minhas orações diárias, minha oração de conexão com Deus? Então, se Deus, e eu lembro muito assim, até da minha ordenação de valores, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, só que quando eu fui numerar ali, Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Vinha outras coisas, vinha tarefas, vinha trabalho, vinha filhos, menos Deus. Então, Anice, apesar de ter Deus como primeiro valor, eu não estava vivendo de acordo com os meus próprios valores, que foi eu que enumerei. Então, quando nós olhamos para os valores da nossa vida, e aí vocês entendam valores como vocês quiserem, explicando, né, aquela situação do dinheiro que eu expliquei no início da live. Quem não assistiu, pegue ali do comecinho para entender. Quais são os meus valores, Anice? Meus valores, então, Deus, saúde, vamos supor, tá? Estou falando aleatoriamente, que eu tenho os meus valores aqui bem enumerados, mas eu estou falando aleatoriamente porque pode ser que sejam os seus valores. Deus, saúde, relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis, fé, vamos colocar trabalho é um valor, né? O trabalho dignifica a pessoa, então para mim, nesse trabalhar é um valor, tem pessoa que não. Então olha só,
Só que quando eu faço essa comparação, eu tenho meus valores, mas eu estou vivendo de acordo com eles, porque se não estiver vivendo, as chances de você estar adoecendo são muito grandes. É muito grande. De você não estar se sentindo meio deslocado. Por quê? Porque você não está vivendo de acordo com seus próprios valores. Então, aqui, quando eu olho amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, só ali já tem vários valores embutidos, que é o valor, o respeito à vida, a honra, né? Dar honra a quem tem honra, honrar a Deus, o respeito, o próprio respeito, não só pela vida, mas pelo ser humano, por sua individualidade, vamos dizer assim. Porque eu, Anice, tenho que ser tratada da forma que eu gosto de ser tratada, e não da forma que as pessoas gostam de tratar. E mesma coisa, eu pego aqui, por exemplo, a Érica. Eu não vou tratar a Érica como eu gostaria de ser tratada. Eu tenho que tratar a Érica como ela quer ser tratada, como ela merece ser tratada, porque ela gosta de ser tratada de uma forma e eu de outra. Então, esse respeito também é muito importante, não só pela vida, mas pela individualidade do ser humano. E nós, muitas vezes, eu custei entender isso. Eu aprendi muito, sabe? Aprendi e estou aprendendo a muita coisa. Mas respeitar o outro na sua individualidade, respeitar o outro, porque o ser humano é muito diferente, nós somos diferentes, nós temos valores parecidos, nós temos gostos parecidos, mas nós somos diferentes na essência. Por quê? Porque Deus fez cada um de um jeito. Bom dia, Nil. Deus fez cada um de um jeito. Quando Deus moldou a Anice, saudade de vocês também, gente, esse momento é muito bom. Quando Deus moldou a Anice lá no ventre da minha mãe, Ele colocou características que são só minhas, que inclusive podem ser parecidas com as de vocês, mas não necessariamente. Então, vamos dizer lá, a Anice vai ser uma menina que gosta de conversar muito, né? Vocês percebem isso? Uma menina impetuosa, tal, isso. E eu, ao longo da vida, fui perdendo essas características que eram da essência em razão daquilo tudo que eu vivi na minha vida. Então, a Anice também tem valores diferentes dos meus pais, dos meus irmãos. Muitos valores são conexos, são iguais. Mas muitos valores são diferentes. Por quê? Porque a Anice é uma pessoa diferente. A Anice é uma pessoa diferente das demais. Gente, não existe na face da terra, olha como que Deus é zeloso. Não existe na face da terra uma pessoa que tem impressão digital igual. Você acha que Deus não pensou com maior carinho em cada um de nós? Se nós colocarmos a nossa impressão digital, a minha não é igual à tua, não é igual de ninguém no mundo, na face da terra. Então, Deus nos deixou uma marca indelével, uma marca única. Então, todos nós, apesar de nos parecermos, em alguns aspectos, nós somos únicos. Olha o zelo de Deus para conosco. Olha o zelo de Deus para com a Anice, para com a Nil, com a Érica, com o Edson, com a Mara, com a Vanessa e mais o pessoal que está aqui. Vocês vão colocando o nome de vocês, já não está ali, né, o nome de todos aqui na tela para mim. Então, olha só, bom dia, Paulo, o nosso pastor. Ó, semana que vem nós faremos uma live e o Paulo fará comigo, tá? Já vou anunciar aqui, Paulo, né? Paulo fará parte dessa live também. Paulo vem contribuir. E o Paulo é um pastor, amigo meu, querido, que Deus traz pra gente, né? E nós vamos fazer a live junto, olha só. Bom dia, Patrícia, bom dia, Romilda. Tá entrando muita gente, louvado seja Deus por isso. Então, olha só, quando nós falamos em valores, nós falamos nesses valores que são próprios nossos, que são, talvez alguns nós possamos ter iguais, mas só que Deus nos deixou, nos fez únicos, então nós temos valores únicos também. Então, quando eu trago ali novamente o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu trago ali o respeito, eu trago o respeito à vida, eu trago o respeito à individualidade do outro, eu trago a honra a Deus para não cultuar minha coach. Opa, Paulo, meu coach, ele vai começar o processo de coach daqui uns tempos comigo, né, Paulo? Já está na linha do tempo, Deus já preparou esse momento. Olha só. Não cultuar a Deus, aquele respeito, aquele temor a Deus, porque às vezes as pessoas confundem o temor a Deus com o medo de Deus, não é. É o respeito pela divindade, por entender que Ele é o Criador e nós somos criaturas.
Então, esse temor a Deus não tem nada a ver com medo. Não é um medo eu tenho medo de Deus. Eu, Anice, tive muito medo de Deus por muito tempo, porque eu tinha associado, né, Deus à imagem do meu pai, que era muito bravo. Então, eu lembro, né, nas outras lives eu já falei isso para vocês. Mas é um temor, um respeito. É dar honra a quem tem honra, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Criador. Nós somos apenas criatura. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são trinos, né? Uma pessoa só. A Ele sim nós devemos dar honra. Agora, tudo que está abaixo disso, não. E é isso diz aqui no mandamento: não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti escultura nem figura alguma do que está acima, nos céus ou embaixo na terra ou nas águas de baixo. Ou seja, você não vai adorar a ninguém que seja Deus. É Ele que merece adoração, simplesmente Deus. E quando nós olhamos, e eu vou falar agora de filhos, não é? Quantos pais que colocam os filhos em primeiro lugar? Quantos casais que põem um ao outro acima de Deus? Então, no relacionamento, eu cultuo aquele homem, eu cultuo aquela mulher como se fosse a única razão da minha vida. E aí, quando essa pessoa vai embora, seja por uma separação, seja por uma morte, o outro morre. Por quê? Porque ele tinha colocado essa pessoa no lugar de Deus. Os filhos no lugar de Deus. Coloca uma outra pessoa. Gente, e eu falo com todo amor, sabe, com todo respeito, quando nós temos uma foto em casa, uma imagem de um santo, eu particularmente, Anice, eu tenho muitas imagens de santo. Não é para eu dar honra a eles. É para eu lembrar da vida de santidade dessas pessoas que foram criaturas como eu e que eu posso chegar à santidade. Mas não é para adorar esse santo. Nem a Virgem Maria nós adoramos. Nós honramos. Por quê? Porque ela foi a mãe do Criador. Se eu respeito a minha mãe, quanto mais a mãe de Deus. Mas adorar somente a Deus. Somente, só Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor, de toda adoração. É diante dele que eu dobro o meu joelho. Agora, Deus deixou criaturas diferenciadas, claro, para nós seguirmos o caminho, como o exemplo dos santos, os nossos anjos da guarda, que cuida de nós, que zela por nós. Então, quando eu olho para essa imagem, tem pessoa que olha para o marido, para os filhos, como se eles fossem deuses. Para pessoas, gente, vocês já viram o negócio de pessoas que olham para artistas, para pessoas famosas e cultuam como se fossem deuses? Isso não é de Deus, isso vem do maligno, do inimigo, porque é o único que merece honra e merece adoração é o nosso Deus. Só a Ele nós devemos adorar. Então, voltando ali para a questão dos relacionamentos, talvez os seus valores estejam invertidos e nós estamos aí valorizando uma pessoa e esquecemos de colocar, principalmente no relacionamento conjugal e no relacionamento com os filhos, Deus está acima de tudo. Deus é a liga. Deus é que vai dar a liga nesse relacionamento. Então, o relacionamento nunca é em duas pessoas, é em três. Seja o relacionamento de amizade, seja o relacionamento do casamento. E eu falo com toda certeza do meu coração. O meu casamento foi declarado nulo, o meu casamento não deu certo porque não estava Deus no centro dele. E se hoje eu sou uma pessoa divorciada é porque o meu casamento não teve Deus acima de tudo. Eu coloquei a minha expectativa e eu casei muito jovenzinha, casei com 16 anos para fugir de um pai alcoólatra e bravo, e eu coloquei no outro a expectativa da minha felicidade. E é claro que não deu certo, porque eram duas pessoas adoecidas, eram duas pessoas doentes, querendo, né, fazer o negócio dar certo. É claro que não deu. Então, quando eu coloco ali para vocês valores, o valor alto para vocês, eu não estou dizendo que tem que ser Deus, eu estou dizendo que para mim, Anice, é Deus. Só que ao fazer essa ferramenta do coach, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, ele não estava. Eu via Deus como um valor, mas na vivência, no cotidiano, estava o trabalho, estavam os filhos, estavam as preocupações com outra coisa, mas Deus não estava em primeiro lugar, ele não era o valor mais alto. Então, de repente, para você, o descanso é um valor, só que você não está descansando. Quando você permite que as pessoas cheguem e faz isso para mim, você não se dá ao prazer de descansar. Então, isso é um valor para você que você não está vivendo. E daí talvez venha esse adoecimento do corpo, esse adoecimento da alma. Nisso, ter um momento de oração, de conexão com Deus é um valor alto para mim.
mas eu não estou vivendo isso. Então você não está vivendo de acordo com seus valores. E se você não está vivendo, certamente você está adoecendo, porque isso traz doença. Isso traz doença física, isso traz doença espiritual. Por quê? Porque não vivo de acordo com meus valores. E agora eu vou falar de um valor fora, digamos assim, não necessariamente fora da espiritualidade, mas mais voltado para o dia a dia. Então aquela pessoa que ela tem como valor alto a família. Família é um valor alto para essa pessoa. Só que, em razão do trabalho, essa pessoa foi encaminhada para trabalhar fora, ficar aí um mês fora. E se a família é um valor muito alto, embora ser provedor da família também, né, a importância dela ganhar o dinheiro, a importância do trabalho dela, ela começa a adoecer. Por quê? Porque ela está fora, longe da família. E aí isso traz, apesar de ser provedor, eu preciso ganhar dinheiro para prover para a família, eu gosto do meu trabalho, só que eu estou vivendo longe da família. Então esse valor família, ele começa a gritar dentro de você e você começa a ficar adoecida, por quê? Porque você está vivendo fora dos seus valores. Então aquela pessoa que é muito apegada à família, porque tem famílias que são muito unidas, não é? Então às vezes a pessoa não quer deixar pai, não quer deixar mãe, né? Toma conta de pai e de mãe, e ela de repente ela vai morar fora, ou em outro estado, ou em outra cidade, ou até mesmo em outro país, e ela começa a adoecer. Por quê? Porque ela não está vivendo de acordo com seus valores. Embora ela quisesse conhecer outro país, embora ela quisesse ganhar muito dinheiro, ela começa a ver, nossa, eu troquei os meus valores. Apesar da família ser ali, estar em segundo, terceiro lugar, eu estou colocando ela em 10º, porque eu coloquei trabalho à frente, eu coloquei dinheiro à frente, eu coloquei a minha vontade de viajar à frente, e aí vai. Então, é importante você conhecer os seus valores, importante você entender quais são os seus valores e se você está vivendo de acordo com eles. Isso é muito importante, porque senão ele traz doença física. Essa emoção que a pessoa vai sentindo, nossa, esse cansaço, essa fadiga todo dia, ela vai somatizando e aí traz as doenças psicossomáticas que vocês já ouviram falar, e se não ouviram, são doenças emocionais que acabam se alojando no físico. Essas emoções que nós não trabalhamos se alojam no físico e aí pode desencadear uma doença física, sim, como a fibromialgia, às vezes até o próprio câncer. Por quê? Porque a pessoa tem emoções que não foram trabalhadas e talvez essas emoções negativas advêm justamente do quê? De você não viver de acordo com seus valores. Tá vendo a importância de você entender? Obrigada pelos coraçõezinhos ali. A Kelly também entrou. Bom dia, Leila, bom dia. Então, olha só. Mas como que eu faço para viver de acordo com os meus valores? Primeiro, você tem que conhecer os seus valores. E eu citei ali os 10 mandamentos, só o primeiro mandamento. Deixa eu pegar aqui. Eu tô com a Bíblia aqui na frente, mas eu peguei também uma tela aqui para ficar mais fácil. Honrar pai e mãe. Vamos lá, para o 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Se meu pai e minha mãe viver em família é um valor alto para mim e eu não estou vivendo de acordo com eles, eu também começo a adoecer, como eu acabei de falar. De repente, honrar pai e mãe, não é? Respeitar pai e mãe é um valor, e no dia a dia, pela corrida, eu não estou vendo meus pais, eu não estou dando a eles a devida honra, eu não estou tendo o respeito que eles merecem, eu não estou conversando com eles, eu não estou dizendo eu te amo, né? Eu não estou abraçando meu pai e minha mãe, e apesar de ser um valor alto. E aí eu começo a adoecer, e os relacionamentos adoecem. Por quê? Porque eu não estou dando o devido valor, eu não estou cuidando daquilo, porque, gente, relacionamento tem que ser cultivado. O relacionamento que não é cultivado, seja de amigo, seja de esposa, filhos, ele morre. Ele literalmente morre. Se você não está dando a devida atenção para o seu relacionamento de amizade, em tudo, nós trabalhamos isso muito fortemente dentro do processo de coaching. Quando eu tenho os meus coaches ali, eu trabalho muito fortemente e cobro isso, né? E daí? O que você fez? Né? As tarefas durante o processo de coaching. Se eu não estou vivendo de acordo com esses valores, eu vou adoeço. E o relacionamento morre, porque precisa ser cultivado, sabe? Nem que for assim, no início eu não posso estar com meu pai e minha mãe todos os dias, ok, mas pelo menos uma vez por semana, ou até menos. Eu, por exemplo, tenho filho que mora fora do país.
Não existe a possibilidade de eu estar com eles. Eu tenho 3 filhos que moram cada qual num lugar, só um comigo. Então, quer dizer, é difícil. Eu não vou abraçá-los todos os dias. Mas nós mantemos esse relacionamento saudável, não é? E às vezes a gente telefona, fica aí em chamada de vídeo 1 hora, 2 horas, nós ficamos. Quantas vezes? Por quê? Porque é necessário cultivar esse relacionamento. É necessário você ligar de vez em quando para um parente, para um amigo, ou mandar uma mensagem: olha, eu amo você, né? Bom dia. Não aquele bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia todo dia. Ninguém merece um negócio desse. É melhor você ligar uma vez por semana e falar: bom dia, né? Pensei em você, estou orando por você, estou rezando por você. Então, cultivar esses relacionamentos. Então, se o valor família para você é importante, mas você passa um ano sem falar com a tua família, então que valor é esse? Onde você está colocando na ordenação, ali na ordem, você realmente está colocando isso, está cultivando isso? Por isso que eu estava falando desde o início dos valores. O valor vida, o valor saúde, o valor amizade, o valor respeito, o valor trabalho. E aí você pode colocar o valor que você quiser. E Deus está dizendo aqui, ó, não matarás. O que está por trás disso? O valor vida. Diz aqui, não cometerás adultério. E aqui, o adultério, gente, ele é inclusive em pensamento. Em pensamento. Né? Trazendo agora mais eu estava falando já meio geral do coach e tudo, mas olha só, não cometerás adultério. E quando nisso eu cometo adultério? Até em pensamento. Quando você entra em páginas, né? Tô dizendo você, tô dizendo nós aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é geral, tá? Então, quando a pessoa começa a entrar em sites que não pode, quando a pessoa começa a ver até aquelas piadinhas que mandam, que são piadas de mau gosto, vamos, né, diga-se, e você abre e de repente tem uma coisa ali, quantas vezes que pessoas da minha família mandaram, e quando você abre achando que é alguma coisa e a pessoa manda agora já não mais, porque eu me posicionei com relação a isso, eu falei, não quero receber isso, não quero, isso não condiz com a vida que eu quero levar. E eu me posicionei fortemente, eu não quero mais receber esse tipo de mensagem. E tá tudo certo. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não percebe que ela está se contaminando e ela não está respeitando os próprios valores quando ela permite que isso aconteça. Então a pessoa recebe uma mensagem lá e de repente é algo, né? Uma imagem que não vou nem dizer tão escandalosa, mas às vezes não condiz com aquilo que são seus valores agora. O respeito, não é? E esse adultério, de adulterar, vamos dizer assim, de desvirtuar aquilo que é sagrado em mim. Então, uma imagem de uma pessoa, né, com umas roupas indecentes, enfim, qualquer coisa. Eu estou cometendo um adultério, digamos assim, porque eu não estou sendo fiel àquela pessoa que eu me comprometi, principalmente em relacionamento. E eu não estou sendo fiel a meu Deus. Por quê? Porque se eu me comprometi a ser uma mulher de oração, uma mulher que vai seguir a Deus, essas imagens não condiz com aquilo que é a minha vida, mas eu tenho que me posicionar e falar, não, isso não me serve. Com firmeza, porque senão vão invadir os meus valores e eu vou viver de acordo com o que as pessoas querem, não de acordo com os meus. Jesus disse, só de pensar já pecou. Bem isso, Paulo. Paulo é um pastor, para quem não estava aqui quando eu falei, Paulo é um pastor fantástico, uma pessoa que vai, inclusive nós vamos fazer uma live na segunda-feira, terá o Paulo, olha só. Jesus disse, só de pensar já pecou por causa do Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, eu estou profanando o templo, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, através dos meus olhos, quando eu vejo uma imagem que não condiz com a vontade de Deus. E eu tenho que me posicionar. Eu tinha pessoas, gente, que era muito engraçado. A pessoa me mandava, às vezes, uma mensagem de Deus, dali a pouco me mandava uma imagem. Era assim, completamente distorcida. Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu tive que me posicionar. Eu falei, olha, gente, não quero mais receber, tá? Não condiz mais com aquilo que eu quero. Talvez um tempo atrás, pela minha ignorância, há uns anos atrás, eu recebia, dava risada, inclusive. Hoje não. Por quê? Porque não condiz mais com os valores de filha de Deus. Não condiz mais com aquilo que eu quero. Então, piadinhas de mau gosto, fofoquinhas, não condiz mais. Nisso não é mais assim. Nisso, mas você mudou muito, glória a Deus. Porque se eu estivesse aqui nessa face da terra para não mudar, então não aprendi nada. Então, me posicionei com respeito, claro, falei, gente, eu não quero mais. Por quê? Não condiz mais, não quero mais.
Né? Se vocês querem, tá tranquilo, né? Tá tudo certo, como diz o Paulo Vieira, não é Paulo? O Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. Então, se você tá deixando entrar na sua vida coisas ruins, meu amigo, eu respeito, tá? Mas para mim não serve. Então, esse adultério, gente, não é só sexual, sexualmente falando, não. É uma fidelidade. O que eu tô aqui? O que eu tô deixando? Qual o valor que eu tô deixando de seguir? A fidelidade nas pequenas coisas, a fidelidade de Anice para com Deus. Porque ele é fiel a mim, mas eu não estou sendo fiel se eu faço isso. Então, é o valor fidelidade, o valor amor, né? O amor de verdade em atos, palavras e ações. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu estou vendo coisas erradas, estou fazendo coisas erradas, então nos meus atos estou falando coisas erradas, coisas que não condiz com a vontade de Deus, então nos meus atos, palavras e ações eu não estou sendo fiel a Deus. Porque eu falo uma coisa, né? E vivo outra, então não estou vivendo de acordo com os meus valores. E isso é importante, por isso que eu trouxe hoje esses valores para você. Por quê? Porque talvez vocês, nas pequenas coisas do dia a dia, estão negligenciando seus próprios valores e não tenham percebido. E essa ferramenta do processo de coaching, quando eu fiz, gente, foi tão fantástico. Deixa eu só verificar aqui a hora, porque senão... Então, é tão fantástico, quando eu Anice, fiz essa ferramenta dentro do processo de coaching e eu decidi trazer aqui para vocês, junto, né, com os 10 mandamentos aqui. Claro que eu não passei mandamento por mandamento, porque senão nós teríamos aqui uma live de umas 2 horas, no mínimo, e já são 7h17. Então, aqui, honrar pai e mãe, não matar, não furtar. Aqui eu vou ter que fazer um adendozinho. Mais um minutinho e aí eu finalizo. Olha só, não furtar. Gente, não é só vou furtar essa caneta. O que eu tô furtando? Eu tô furtando o tempo da pessoa com coisas... Tô furtando o meu tempo com coisas que não devia. Isso é um furto. Já pararam para pensar? Quando eu fico na internet vendo nada de coisa nenhuma, quando eu perco meu tempo não estudando, não fazendo bem, não praticando bem, é um furto. Um furto do tempo. Quando eu não devolvo o troco, não é? Que a pessoa me deu a mais. Foi ele que me deu. Cansei de ver isso. Eu recebi um troco a mais, não vou devolver não a pessoa que deu. Desse jeito. Isso não é furto? É furto. Porque criminalmente tem o roubo e o furto, né? O roubo quando é a mão armada, quando eu uso uma arma. Agora, eu estou tirando algo, então eu estou furtando. Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Gente, isso aqui é uma coisa absurda. Quantas fofocas, quantas maledicências. Quantas fofocas e maledicências. E será que eu estou vivendo de acordo com os meus valores quando eu digo que eu amo a Deus? Eu amo a Deus, mas eu critico o meu próximo, eu falo mal do meu próximo, e geralmente pelas costas, né? Porque a pessoa não tem coragem de falar na frente. Bom dia, cheguei atrasada, tranquila, depois você assiste ali desde o começo que hoje está sensacional. Bom dia, Fernanda. Então, olha só, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, aquela inveja, né? Aquele desejo de ter o que o outro tem. Isso, se eu coloco Deus como meu principal valor e eu estou cometendo todos esses delitos aqui, digamos assim, todos esses mandamentos eu estou infringindo, então Deus não é o valor maior para mim. Eu não estou vivendo de acordo com o meu valor, que é Deus. Então eu preciso parar e pensar. Quais são os meus valores hoje? Quais são os valores que a Anice falou hoje? Nossa, eu nunca tinha feito essa lista. Pois faça. Faça essa lista, enumere e depois verifique se você realmente está vivendo de acordo com os seus valores. Inclusive, eu tenho, acho que se eu não me engano, eu tenho um vídeo que eu publiquei sobre valores já bem lá atrás, bem no início, lá quando eu estava começando como coach, e eu até disponibilizei essa ferramenta para algumas pessoas. Mas talvez eu vá tratar isso daqui também ali no processo de coach, né? Algum vídeo ali falando mais especificamente sobre a ferramenta. Mas hoje eu quis trazer essa noção dos seus valores dentro dos 10 mandamentos, ok? Gente, 7h20 já passaram aí 35 minutos e eu agradeço demais a presença de vocês. Lembrando que na próxima semana o Paulo, que está aqui, o Paulo Campos, ele é pastor e ele estará conosco fazendo a live, né?
No total, nisso, são 613 mandamentos em toda a Bíblia. E isso, aqui na Igreja Católica, são condensados ali esses 10 mandamentos, né? E claro, cada Bíblia trata de forma diferente, mas basicamente eu não falei nem dos 10 aqui, não é? Falei muito rapidamente para que nós pudéssemos trazer essa clareza, porque seria assim, live para um dia inteiro, né, Paulo? Seria live para um dia inteiro. Mas agora nós falaremos semana que vem, o Paulo vai fazer parte dessa live e vocês estão super convidadas, inclusive gostaria muito que você se preparasse, convidasse mais pessoas, né, para dar honra ao nosso convidado, que será o Paulo. Nós falaremos aí de um tema muito bacana que o Paulo sugeriu e logo eu vou publicar a arte para vocês ficarem sabendo. Então, na próxima segunda-feira nós temos novidades aí junto com o Paulo, ok? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço demais, fico muito honrada com vocês aqui. Ali, o Paulo está confirmando isso. A Marinei sugeriu vários temas, tá, Mari? Estão ali anotadíssimos que eu vou falando ao longo, tá? A Mara sugeriu ali vários temas e eu também, se vocês quiserem dar sugestões de temas, fiquem abertos. A Mara me mandou ali no meu WhatsApp e gostaria realmente ali, a Marinês está contribuindo, né? E estão ali anotados e eu quero ir trazendo para vocês cada segunda-feira um tema. Agradeço demais, agradeço a presença de vocês, convidem mais pessoas para estar aqui. Vai ficar gravado no IGTV? Encaminha para outras pessoas. Talvez tem pessoas que estão precisando ouvir o que nós falamos aqui, não é? E isso é uma maneira de você também dar honra a Deus, falando dele, encaminhando coisas boas, não é? Para que também nós possamos trazer mais pessoas, atrair mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, ainda que seja um tiquinho, ainda que seja de uma pessoa, de um cano enferrujado, que sou eu. Um grande abraço para vocês, uma ótima segunda-feira, uma semana de muitas bênçãos e muitas graças para todos vocês, para todos nós, na verdade, né? Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus.